Boa tarde, meus amores, tudo bem? Tia tá aqui com mais uma aula de FHU, né, da nossa semana. E o tema que nós vamos falar hoje, né, para essa semana é o ouvir atentamente e falar corretamente, tá? Tem duas imagens aqui representando esse momento. E eu espero que vocês gostem dessa aula, porque ela é muito importante para o desenvolvimento social na vida de vocês, ok? Então vamos lá. As virtudes a serem trabalhadas é a de ordem, trabalho, fortaleza, perseverança, paciência, responsabilidade e alegria. Com isso, nós estaremos praticando os hábitos: o 1 de ser proativo, o 3 de fazer primeiro o mais importante, o 5 principalmente, procure primeiro compreender para depois ser compreendido, e o 6 que é criar sinergia. Então, a tia iniciou aqui a nossa aula com: falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Saber escutar é um processo fundamental para que ocorra uma comunicação eficiente. Ouvir e escutar são duas ações diferentes. Ao longo do dia, ouvimos muitas coisas, mas escutamos muito pouco. Quando ouvimos, não prestamos atenção profundamente. Simplesmente captamos a sucessão de sons que são produzidos ao nosso redor, enquanto que, quando escutamos, nossa atenção está dirigida a algum som ou mensagem específica. Ou seja, existe uma intenção nesse momento. Todos os nossos sentidos se encontram focados no que estamos recebendo. Assim, as pessoas que sabem escutar os demais os acompanham em sua viagem pela vida. Então, a tia vai dar um exemplo bem simples aqui no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes, né, vocês ouvem a tia, mas não escuta? Né? O que seria o escutar? É a habilidade de você estar concentrado sobre o que a pessoa está te falando e captar a mensagem que ela está te passando. Então, quando a tia às vezes está explicando, principalmente nesse momento que nós estamos de pandemia, em que vocês precisam me escutar através de vídeo. Então, são vários vídeos. O que pode acontecer, né? Às vezes vocês ligam lá o vídeo da tia e deixam o vídeo rodando, vocês estão me ouvindo, mas vocês não estão me escutando. Aí surgem as dúvidas: tias, mas eu não entendi. Não entendeu porque não escutou, tá? Não estava atento à mensagem que eu estava passando, tentando explicar. Então, essa aula é de extrema importância na nossa vida, porque nós somos seres que nós precisamos aprender a escutar, captar as mensagens para poder compreender e ter um sucesso social. Consequentemente, vai vir o quê? O falar corretamente. Porque quando nós escutamos, nós vamos aprender a falar no momento certo, falar corretamente. E é um grande problema, porque na maioria das vezes, quando a gente está dialogando com outras pessoas, nós estamos recebendo a mensagem, mas já pensando na nossa resposta, em retrucar. Então é onde entra o hábito aqui, ó. Procure compreender para depois ser compreendido. Então entra a parte da empatia, de você ouvir a outra pessoa, compreender, se colocar no lugar dela e compreender o que ela está te falando, tá? Então, isso é o ato, é colocar em prática o ato de escutar. Saber escutar é uma atitude difícil, já que exige o domínio de si mesmo. Você tem que ter domínio de você para você escutar. Como assim, professora? Para você conseguir estar concentrado, você tem que ter domínio do seu corpo, dominar a sua mente e focar no assunto abordado. E implica atenção,
compreensão e esforço para captar a mensagem do outro. Significa dirigir nossa atenção ao outro, entrando em seu âmbito de interesse e seu ponto de referência. O diálogo exige uma atitude silenciosa. O diálogo exige uma atitude silenciosa, na qual se escuta atentamente. Olha isso. Enquanto um fala, o outro escuta atentamente. E o escutar atentamente é você dar atenção ao que está sendo falado. O escritor e orador Krishnamurti afirma que escutar é um ato de silêncio. Enquanto não calarmos nosso diálogo interno, o que é calar o nosso diálogo interno? É quando, por exemplo, a sua mãe está lá exigindo, cobrando você de fazer alguma tarefa e em vez de você a escutar, você já está pensando, tá? Por dentro, tá aqui, ó. Em vez de você escutá-la, você já está pensando na resposta. O que você vai responder para ela? Voltando lá no nosso assunto em português, você já está pensando na argumentação de convencimento. Compreendem isso? Então, essa frase ela vem para isso. Escutar é um ato de silêncio. Enquanto não calarmos o nosso diálogo interno e prestarmos atenção ao nosso interlocutor, não aprenderemos a escutar. Então, se vocês não parar para ouvir, tá? Para escutar a pessoa com quem você está dialogando, sem a devolutiva, tá? Sem calar a devolutiva, você não vai aprender a escutar. Porque ao mesmo tempo que você só está ouvindo o barulho, a voz da pessoa, você já está pensando por dentro aí de vocês em qual resposta você vai dar. E é isso que você precisa calar em certos momentos. Calar essa argumentação, essa necessidade de querer estar com a razão e se colocar no lugar do outro, a empatia. Ouvir é muito importante, tá? Escutar mais ainda. Somente a atitude de escutar atentamente faz com que a resposta que daremos ao nosso interlocutor crie força. Se não abrirmos nossos ouvidos para escutar completamente, será difícil poder dizer ao outro algo que seja válido. Se realmente escutarmos, a pessoa que fala sentirá que estão dando a ela uma importância que ela merece, ficando agradecida e criando em si um clima de respeito, estima e confiança. Passam a ouvir os pais de vocês. O que vai acontecer? Eles vão criar confiança em vocês como filhos. Quando eles pedem para que você vá tomar banho, ou escutar é você compreender a mensagem e desenvolver o que está sendo pedido. Entendeu? Só que não somente como um mando, tá? A tia não quer dar exemplo só como um mando. Eu só tenho que escutar quando alguém está mandando em mim? Não. A gente também tem que aprender a escutar, por exemplo, um amigo que quer desabafar com você. Então, às vezes a gente está ali, mas não está centrado na história que ele está contando. E para ele é um momento muito importante, porque ele está delegando a você a confiança de se abrir. Então, você precisa escutar, dar atenção ao assunto. Por quê? Porque essa pessoa vai criar confiança e estima. O que é criar estima por você? Dá valor. Se você vai criar um vínculo de amizade, né? Criar laços fortes, sustentável. O ato de escutar é uma habilidade que exige abertura, transparência, vontade de compreender. O perfeito equilíbrio entre saber escutar e saber falar produz o diálogo. Devemos exercitar a habilidade de escutar. É um exercício saudável, enriquecedor e solidário, sobretudo em uma sociedade na qual existem muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Muitas pessoas precisam ser ouvidas. Tem momentos em que a tia quer ser ouvida,
Tem momentos em que vocês querem ser ouvidos, vocês querem falar, vocês querem que as pessoas ouvem vocês, né? Que escute a mensagem que vocês querem passar. Então, nós vivemos nessa sociedade com essas necessidades. Somente quando somos capazes de escutar o outro, abrimos a porta para que esta pessoa se comunique conosco. Vamos para a nossa atividade. Pare, pense e resolva. Vocês farão no caderninho de vocês, tá bom? Escrevendo tudo o que for preciso. Observe a imagem a seguir e escreva como você a interpreta. Então, aqui a tia colocou uma imagem que diz o seguinte: o problema é que a gente escuta já pensando em retrucar e não em entender. Olha essa frase, que tudo. E a vida do ser humano é assim mesmo. A gente já ouve querendo que dá a devolutiva. Não, vou retrucar, querendo ter razão e não em querer compreender. Não é verdade? Então, daí a sua interpretação no espaço. A segunda, vocês terão que fazer o seguinte, olha só. Essa atividade, a tia quer que vocês parem para escutar mesmo. Ó, a prática do escutar, ou seja, interpretar a mensagem. Vocês vão buscar na internet a música Trem Bala de Ana Vilela. Depois de ouvi-la atentamente, vocês vão escrever com as palavras de vocês como você a interpreta. Ou seja, a música ela nos traz uma mensagem. E é essa mensagem que eu quero que vocês relatem aqui. Você só vai saber relatar a letra da música, não é copiar a letra da música. Eu quero que com suas palavras você a interprete. Você só vai conseguir interpretar quando você parar para ouvir e compreender a mensagem que ela traz para você. Tá? Isso é escutar. Se for preciso, ouve mais de uma vez. Fica atento aos detalhes da música e a mensagem que ela tenta passar. Aí vocês narram aqui com as palavras de vocês. Terceiro, durante nossas vidas, nos comportamos de maneiras que não ouvimos nossos pais. Você já deve ter deparado com as seguintes frases ditas por eles. Eu te avisei, mas você não me ouve? Me escuta, vai estudar e sai desse videogame. Acredito que vocês já tenham ouvido frases desse tipo, não é verdade? E o que a gente faz muitas vezes? Ignora e continua ali. O que conclui? Nos damos mal. Geralmente essas falas vêm para o nosso bem e por não ouvi-las, nos damos mal. Pense em quais situações da sua vida você já se deu mal por não ouvir seus pais e registre a seguir. Aqui a tia escreveu por não ouvir, mas o certo é por não escutar. Escutar, captar a mensagem, tá? Então eu quero que você me conte aqui. Em que momentos, tia? Eu me dei mal quando meu pai, um momento em que eu estava brincando, meu pai pediu para eu parar de correr, eu não parei, eu caí, me machuquei, me dei mal. Ou então uma outra situação, tia, eu me dei mal quando era uma semana de prova, eu precisava estudar, minha mãe, meu pai pedia para que eu focasse nos estudos, mas eu não ouvi. Eu sempre deixei, procrastinei e no final minha nota foi baixa, me dei mal. Né? Então é muito importante a gente ouvir os nossos pais, principalmente porque eles sempre vão querer o melhor da gente. E aprender a escutar é uma arte. Precisa do quê? De prática, para vocês irem criando a habilidade, tá? Aula passada, habilidades, como criar habilidades. Entendeu? Vocês precisam colocar em prática, desenvolver. Então eu quero que vocês contem aqui, pode ser mais de uma, tá? Momentos em que vocês tenham vivido dessa maneira. Ou então, um outro exemplo, quando vocês estão mexendo na tomada, ó, para de mexer aí que você vai levar um choque. Você continua e levou um choque, né? Ou seja, não escutou o conselho. Então, aqui é um exercício pessoal, onde cada um
vai falar situações da vida em que vocês se deram mal por não escutar. Agora o exercício 4 fala assim: leia a definição das palavras a seguir e depois responda. Ouvir, perceber os sons através do ouvido. Escutar, dar atenção a. Esse dar atenção a é dar atenção ao que está sendo falado, né? Você está focado, concentrado. Aí aqui a tia traz a seguinte proposta para vocês. Quando um amigo ou amiga te procura para desabafar, qual é o seu comportamento com o mesmo? Você o ouve ou escuta? Explique. Ouvir é quando você está lá, escutando ela falar. Entendi nada. Você vai te pergunta o que ela falou. Ah, não ouvi, né? Estava desatento. O escutar é dar atenção. Dar atenção à história que o amigo está contando. Dar a sua opinião, o que você acha, né? É ser amigo. Escutar, compreender, participar do que o outro está falando. Tá bom? Então, eu quero que vocês escrevam aqui para mim qual é o comportamento de vocês. E se já houve, porque pode ter acontecido momentos em que você só ouviu o seu amigo e momentos em que você escutou. E a proposta da tarefa de casa é a seguinte: vocês terão que pedir a um familiar, peça a um familiar que lhe conte uma história sobre sua infância. Vocês vão ter que ouvir uma história por alguém da família, pode ser pelos avós, por algum tio ou tia, pelos próprios pais, né? Você vai escolher um familiar para te contar uma história de infância. Escute-a. Escutar a história, escutar, prestar atenção. Mensagem, captar a mensagem que vai ser passada. Com muita atenção. E em seguida você vai registrar essa história na forma de um texto narrativo, tá? Vocês vão criar um texto da história que irão te contar. Então vocês vão fazer um texto narrativo. É narrar, contar a história através de palavras. Tá bom? Essa é a proposta da tarefa de casa. Bons estudos. A tia espera que vocês tenham uma excelente semana. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. E sobre o lance do se dar mal por não escutar os mais velhos, comenta no post da tia, tá? Vai lá na plataforma que eu quero ver quais foram os momentos em que vocês já viveram. Todo mundo já viveu esse momento de não escutar alguém mais velho e se dar mal. Eu quero saber qual foram esses momentos. Então eu espero lá na plataforma os comentários, hein? Vai lá onde a tia postar a aula e comenta lá no Classroom, tá bom? Vou esperar, que eu quero saber através dos comentários de vocês qual foi esse momento vivido. Beijão e até mais!